Fala pessoal, muito bom dia a todos. Aqui quem fala é o Whindersson Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama e vamos dar início ao nosso 10 minutos de economia aqui no canal do Valorama. Roda a vinheta. Fala pessoal, bom, o Ibovespa operando na sua estabilidade, o dólar aí deu um, fez uma pequena correção aí no dia de hoje, né? Após subir na semana passada, semana passada tivemos o dólar e o índice Ibovespa subindo, né? O Ibovespa subiu cerca de 2,10 e o dólar retomou a casa dos R$ 5 aí, subindo cerca de 1,39%. Já amanhecemos aí na semana com o Ibovespa em estabilidade e o dólar aí praticamente caindo, corrigindo no dia de hoje, mas já iniciamos aí numa segunda-feira com um discurso aí do Roberto Campos Neto, né, o presidente do Banco Central, né, ele está discursando aí e está falando sobre, por exemplo, a inflação, sobre também a taxa de juros aí, que é algo que vem preocupando aí bastante aqui no Brasil. Muita gente falou aí que era provável uma queda na taxa de juros, a gente também acreditou aí, né, no mês retrasado praticamente, que os juros poderiam vir a cair nas próximas reuniões, mas claro que ressaltamos que era bem importante saber, após o pronunciamento da taxa de juros, qual seria o tom, né, que o Banco Central ia falar, e ele foi bem rigoroso aí, falando que não pretende abaixar os juros por agora, muito também pelo cenário global, também inflações aqui, a inflação de serviços aqui no Brasil está atrapalhando um pouco aí, né? Então acreditamos aí que é exatamente essa questão da queda na taxa de juros por agora pode não vir a acontecer, né? Vamos ver aí qual vai ser as próximas reuniões do Copom aí, do Bacen, né? Para saber como é que vai ser, como é que tá o tom aí da questão da taxa de juros em relação do Banco Central, tá bom? Bom, falando de notícias macroeconômicas para o dia de hoje, hoje não temos aí um calendário econômico muito impactante, tá? Praticamente não vamos ter quase nenhum, mas detalhes aí nos discursos que vamos ter nos membros do FONC, tá? O FONC é o Banco Central lá americano, tá? O Comitê de Política Monetária americano, que se chama FONC, né? E vai ter alguns discursos do Barkin e Bostic. Eles são membros aí lá do FONC, né? E geralmente esses discursos aí podem trazer sim volatilidade para os nossos mercados, visto que os Estados Unidos aí está enfrentando aí alguns problemas em relação às suas dívidas e o teto de gastos também. Então essa semana, basicamente o que está no radar é exatamente esse, é o teto de gastos de dívidas lá dos Estados Unidos, né? E sempre quando tem aí algum discurso de algum membro do FONC, pode vir aí a trazer volatilidade para os nossos mercados. Pode compartilhar a tela, por favor, tá? Vou mostrar aqui o calendário econômico para vocês, tá, pessoal? Não tivemos, na verdade, nenhuma notícia relevante, assim, impactante até o momento. Daqui a pouquinho aí vamos ter os discursos desses membros do FONC, né? Onde vamos ter aí alguma visão desses membros em relação aí ao teto de gastos lá dos Estados Unidos, né? Que é exatamente o que está o que tá sendo a notícia mais impactante nas últimas semanas, tá bom, pessoal? Então é algo muito preocupante, né? Visto que se os Estados Unidos aí exceder, por exemplo, esse teto de dívidas aí, o mercado pode não gostar muito e pode vir a cair aí, pode levar a não vou falar uma recessão global ainda, tá, pessoal? Acho que para falar em termos de recessão, muita coisa teria que acontecer ainda, mas seria uma notícia que impactaria bastante, né, as bolsas mundiais e basicamente o mercado aí segue olhando, né, muito em relação a esse teto de gastos lá nos Estados Unidos, tá bom? Bom, pessoal, aqui algumas notícias em relação aí ao nosso índice Bovespa, tá? Teto da dívida dos Estados Unidos e Campos Netos no radar, como eu disse anteriormente aí, né? Saiu lá no Infomoney, é o principal foco das bolsas no dia de hoje, mercado bastante apreensivo aí com as falas do Campo Neto em relação às taxas de juros aí também e a inflação, tá? Ainda ele está falando, ainda não finalizou aí, né? Toda hora vem aqui uma atualização aí da fala dele, né? A última foi que ele falou que Copom nunca foi unânime, vai ter debate com Galípolo da diretoria do Banco Central, enfim. Ele está explicando, ele está falando um pouco sobre juros em relação aí também à inflação, né? Alguns pontos aí relevantes. Eu ainda não consegui acompanhar toda a entrevista dele, ele ainda está falando, né? Então não vamos ter aí basicamente
resumo ainda do que ele falou, né? Porque ele ainda está falando. Mas o mercado aí segue oscilando, segue em alta volatilidade agora pela manhã, mas negociando próximo da sua estabilidade. Se a gente for olhar aqui o nosso índice futuro, né, o índice Bovespa futuro, a gente teve uma porrada para cima de praticamente 1.000 pontos, logo depois ele já corrigiu tudo, já caiu todos os 1.000 pontos e já perdeu a mínima do dia, enfim, está negociando aí, está caindo agora cerca de 0,12% o índice futuro. Se a gente for para o índice Bovespa, está caindo cerca de 0,18%. Lembrando que a semana passada foi uma semana bastante positiva para o índice Bovespa, mas daqui a pouquinho a gente mostra isso com mais detalhes para vocês, tá? Vamos lá para os mapas mundiais, o que está acontecendo no mundo, né? Brasil aqui, como eu disse anteriormente, segue negativo aí na casa do 0,18, como a gente acabou de olhar. Estados Unidos está subindo, mas subindo bem pouco aí, né? Em torno aí de 0,33, uma leve alta, né? E nas bolsas aqui europeias, né? As principais bolsas europeias aí, a gente tem aí basicamente as bolsas caindo, mas caindo pouco também, sem uma direção definida, tá, pessoal? Acreditamos aí que o mundo segue apreensivo aí, principalmente com essa notícia do teto de gastos lá nos Estados Unidos, que é o principal ponto aí, o principal questionamento, né, dos investidores aí. Então, ainda não tivemos os discursos ainda dos membros do FONC, mas essa semana aí pode trazer volatilidade em relação a essa questão do teto de gastos, tá? Se a gente for para o S&P, o S&P aqui praticamente no 0 a 0, iniciou a semana no 0 a 0, negociando 0,04% de alta, também sem muitas oscilações, né? E esse é o cenário basicamente para o dia de hoje, tá? Pela manhã, tá, pessoal? Então, não tivemos aí... no calendário econômico está fraco, temos apenas os discursos ali, né? Mercado apreensivo e Bovespa aí reagindo bastante com as falas do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central aqui no Brasil, tá? E temos também aí, saiu os dados mais cedo também do investidor estrangeiro, tá, pessoal? Então, o investidor estrangeiro retirou cerca de 316 milhões da nossa bolsa no dia 18/5. Dia 18/5, para quem for recordar, vai ser numa quinta-feira, tá? Mercado aí, o investidor estrangeiro retirou 316 milhões, tá? Se a gente for olhar o saldo do mês de maio, tá? A pessoa física está negativa em 1 bi 852 milhões, institucional vendido em 668 milhões, estrangeiro em torno de 53 milhões positivo, a instituição financeira negativa em 16 milhões e outros na casa de 2 bi 484 milhões. E olha só, pessoal, isso aqui é um padrão que ocorre muito, tá? Para quem acompanha esses dados que a gente traz aqui para vocês, a pessoa física sempre está em contra, por exemplo, os grandes players do mercado, como investidor estrangeiro, que também às vezes está contra os institucionais também. Se a gente for olhar aí, a pessoa física está negativa no mês em 1 bi 800 milhões, né, no mês de maio. E se a gente for olhar o mês de maio aí, mês de maio bastante positivo, em torno de 5,94% para o nosso índice Bovespa, né? Então é um padrão que a gente sempre vai acompanhando, ele sempre ocorre, pessoal. Infelizmente, a pessoa física, às vezes não, né? Na maioria das vezes, pega o sentido errado aí da tendência, né? E a gente pode observar que, por exemplo, mês passado eles também fecharam em torno aí, próximo ali, subiram, né? Fecharam com fluxo positivo. Mas se a gente for olhar aí os meses de março e fevereiro, né, eles fecharam aí com fluxo positivo e o mercado caiu bastante, o nosso índice Bovespa, né, caiu em fevereiro e caiu em março também. Abril eles ficaram no fluxo positivo, tá? Se eu não me engano, tá, pessoal? A gente mostra esses dados aqui para vocês sempre, tá? Mas se eu não me engano, ele fechou com fluxo positivo e agora em maio, finalzinho de maio já praticamente, a gente está nas últimas semanas de maio, né? E está com fluxo negativo e Bovespa subindo cerca de 5,94 no mês, tá bom? Esses foram os dados então do gráfico do investidor estrangeiro. Vamos lá dar passada o que está acontecendo nos mercados, quais são os principais destaques aí aqui. Deixa eu separar um monitor de mercado para trazer para vocês. Mercado subindo com Magalu. Opa, não está pela variação, está pelo volume. Peço perdão aí, tá, pessoal? Mercado subindo aí com a Alpagar, está subindo 16,41%, a Azul também 11,29%, a Gol 6,31%, né? A Cogna 4,42%, a Magalu 4,40%, a CVC 3,61%, Rap Vida 2,49%, né? Então tivemos aí o setor de varejo, setor de aéreas aí subindo no dia de hoje, bastante otimista aí, né? E por outro lado a gente tem a Braskem caindo 3,31%, a Cielo caindo cerca de 1,11%,
a BRF 1,71, CCRO 1,80, Cash 2,83, né? E a Vale aí 1,26% como os principais destaques de queda. O minério de ferro caiu essa madrugada, né? O petróleo ficou na sua estabilidade. Então temos esses principais destaques aí, positivos e negativos. Muita ação, quer dizer, está um balanço maior de ações aí no lado positivo, como a gente pode observar, né? Mas no lado negativo a gente tem aí as ações de maiores pesos, por exemplo, Vale, temos também o setor de siderúrgicas ali, que tem bastante participação, Petrobras ali também, YouTube também caindo. Então, apesar da quantidade de ações positivas ser maior do que as negativas, as que estão caindo possuem um peso maior aí para o nosso índice Bovespa, que está levando aí o Bovespa caindo cerca de 0,18, né, 0,16 aí, aproximadamente, tá bom? Bom, pessoal, esses são os principais dados para hoje, tá? A gente não teve, como eu disse anteriormente, não tivemos muitas notícias relevantes. Vamos ter discurso daqui a pouquinho lá fora no FONC. Aqui a gente está tendo o discurso do Roberto Campos Neto, ele ainda está falando, né? Então a gente não pôde aí ainda identificar como o mercado reagiu aí, se foi positivo ou se foi negativo. Até o momento está sendo negativo, como a gente pode observar, mas durante aí a sua fala foi positivo também. Então o mercado está oscilando em relação à sua fala, então vamos ficar de olho e vamos aguardar como vai finalizar essa fala do Roberto Campos Neto, tá bom? Bom, pessoal, aproveita e já deixa seu like aí, compartilha, se inscreve no canal, que é muito importante pra gente, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.